Bom, então nessa segunda videoaula para o Robocop, vamos aprender a como copiar arquivos e pastas com o Robocop no Windows 10 ou Windows 11 também, tá bom? É a mesma coisa. Para isso a gente vai utilizar o bloco de notas. Então qual que é a estrutura básica para realizar cópias com o Robocop? Essa daqui, ó, Robocop, espaço, origem e destino. Eu tenho uma pasta aqui no meu Windows Explorer na partição de backup chamada test3. Eu usei ela na primeira videoaula como exemplo, então aqui dentro dela eu tenho 4 arquivos de imagem, uma subpasta com alguns arquivos aleatórios e uma subpasta vazia, certo? Eu vou copiar essa pasta test3 para a partição com a letra A, essa daqui. Não tem uma pasta de destino, vou criar aqui, chamada test3, dá Enter. Então vou jogar o conteúdo aqui dentro, criar uma cópia. Então para isso, eu venho aqui, ó, clico com o mouse na pasta test3, a pasta de origem que eu quero copiar. Seguro o Shift, clico com o botão direito do mouse e copio como caminho. Aí venho aqui e colo. Aí em seguida faço a mesma coisa com a pasta de destino, que é essa daqui. Entro dentro dela, eu posso copiar por aqui pelo campo de endereço, tá? Ou, igual eu falei, né? Botão direito do mouse segurando o Shift, copiar como caminho. Aí dou um espaço e colo aqui dentro. Pronto, essa é a sintaxe básica do Robocop. Veja que quando eu copio como caminho, ele coloca aspas duplas. Você pode colocar a origem ou o caminho sem aspas, mas eu recomendo, galera, que sempre executem os comandos do Robocop colocando a origem e o destino entre aspas duplas, tá bom? Isso vai evitar qualquer tipo de erro, pois é muito comum o Robocop apresentar erros quando você tem pastas que tenham nomes separados por espaço, né? Por exemplo, vamos supor que essa pasta aqui tivesse o nome teste com esse espaço aqui. Se eu colocasse em aspas simples, o Robocop poderia retornar um erro. Então, sempre muito importante colocar a origem e o destino entre aspas duplas. Adquiram esse hábito sempre, ao realizar cópia, movimentação, espelhamento, beleza? Tanto faz. Eu vou desfazer aqui. Então pronto, mais uma vez, né? Essa é a sintaxe básica. E para eu executar esse comando aqui do Robocop, como que faz? Eu salvo esse arquivo de texto, só que como batch, né? Eu coloco aqui, vou colocar aqui o nome Robocop exemplo cópia, só que ao invés de txt, .batch. Escolho uma pasta para salvar, vou salvar na área de trabalho e vou tocar em salvar. Então aqui ele criou um arquivo chamado Robocop exemplo cópia.batch. Eu vou abrir aqui a pasta, né? Ela está vazia, então basta executar o comando. E pronto, os arquivos foram copiados. Porém, observe que as pastas, as subpastas, não foram copiadas, que são essas daqui, ó. Tanto essa daqui que está vazia não foi copiada, quanto essa daqui que contém arquivos também não foi copiada. Então uma coisa que vocês têm que aprender com o Robocop é que ele copia por padrão somente arquivos. Ele não copia subpastas dentro da pasta principal, que é essa daqui no caso, né, no meu exemplo. Para você copiar subpastas, você utiliza o argumento /s. Esse argumento vai copiar subfolders, é a abreviatura de subfolders, porém subpastas que forem vazias, ele não copia, somente as que contiverem arquivos. Se você quiser incluir subpastas vazias, então ao invés do S você coloca E, /E, tá? Abreviatura de empty directories, diretórios vazios. Aí salva. Se quiser visualizar os comandos executados no CMD, você digita aqui pause, tá? Esse pause ele serve para pausar o CMD após executar algum comando e ele fica guardando você apertar alguma tecla do teclado para fechar o CMD. Isso permite que você possa visualizar os comandos executados ali no CMD para fins de conferência. Então após isso toque em salvar, tá? Não precisa salvar de novo com um nome diferente, é só salvar e pronto, acabou. Executa de novo. Dessa vez o CMD não fechou automaticamente. Então aqui no CMD, né, ele executou o comando Robocop, pasta de origem, destino, com argumento /E. Ou seja, copiar também subpastas vazias e com arquivos. Então aqui mostra o nome da ferramenta, a hora em que a ferramenta foi iniciada, 4h17 da tarde, a pasta de origem, destino, arquivos, as opções, tá? Isso aqui eu expliquei na aula passada parcialmente, eu vou explicar de novo, tá? Então aqui em arquivos, ele exibe quais arquivos, quais tipos de arquivos, né, serão copiados. Quando aparece esse símbolo aqui, asterisco, ponto asterisco, significa que o Robocop vai copiar todos os arquivos dentro dessa pasta de origem. Arquivos do Excel, Word, executáveis, arquivos MP3, qualquer arquivo que tiver nessa pasta, ele vai copiar, certo?
sem exceção nenhuma. E aqui em opções, ele mostra o que será executado nos bastidores, tá bom? Quando você executa aquele arquivo batch. Então aqui no caso, no CMD, ele executa o Robocop, né? Dessa forma aqui, como eu especifiquei. E esses aqui são os argumentos que ele especifica no plano de fundo. O /s e o /e, né? Ou seja, vai copiar subdirectories, subdiretórios, incluindo os vazios. Daí em seguida, /dcopy, :da, espaço copy.dat. O que isso significa? Significa que ele vai copiar os dados e atributos da pasta py, que é essa daqui, test3, tá bom? Então, quando eu executar o comando, ele vai copiar os dados e atributos da pasta test3, que são essas informações aqui, tá? Essas informações básicas aqui da pasta. E os atributos, que são isso aqui, ó, somente leitura, oculto, os atributos avançados, se está pronta para arquivamento ou não, se está compactado ou não, e assim por diante. Porém, ele não vai copiar por padrão o timestamp dessa pasta, que é isso aqui, ó, a data de criação, modificação e etc. Data de acesso também, né? Só copia as informações básicas, né? O nome, o tipo, o local e etc. O tipo de personalização, mas ele não copia a data de acesso, modificação ou criação. Eu vou deixar aqui lado a lado, ó, as propriedades das duas pastas. Essa daqui na partição F, essa daqui na partição A, que eu copiei. Ó, então veja que aqui em criado, a pasta de destino foi criada no dia de hoje, né? 29 de dezembro, 4:12, sendo que a pasta teste foi criada na terça-feira, 25 de outubro, porque eu não especifiquei o timestamp. Isso eu vou falar mais adiante. Mas enfim, ele copia somente os dados e atributos, tá? E esse copy aqui é um parâmetro muito comum no Robocop que indica que o Robocop vai copiar os dados, atributos e timestamp dos arquivos, tá? O copy diz respeito aos arquivos em si. Então todos os arquivos dentro da pasta test3 terão copiados seus dados básicos, né? As informações básicas de cada arquivo, por exemplo, no caso de imagens, esses detalhes aqui, as informações de tamanho, certo? Vai copiar os atributos, né? Se está oculto, visível, se está compactado ou não, se está arquivado ou não, se está criptografado ou não, e o timestamp, que é a data de acesso, modificação e criação do arquivo. Isso aqui eu falei na aula anterior, né? Os parâmetros retry e wait, tá? Isso aqui significa que caso houver erros durante a cópia, o Robocop vai continuar executando o comando de novo e de novo 1 milhão de vezes, tá? Isso aqui é a abreviatura de retry, tentativa. Então, se eu executasse esse comando aqui de cópia da partição F para a partição A e desse algum erro, ele ia tentar de novo e de novo, e a cada tentativa ele iria esperar 30 segundos, tá? A abreviatura de wait, tempo de espera. Então, 1 milhão de tentativas, sendo cada uma delas a cada 30 segundos. Isso aqui você pode customizar, especificar no arquivo de texto, colocando, por exemplo, um número máximo de tentativas de 5 ou 10 e o tempo de espera de 2 segundos entre cada tentativa. E aqui embaixo, né, ele mostra o que foi copiado. 4 arquivos dentro de test3, que são essas 4 imagens, uma subpasta vazia, né, e a subpasta contendo 2 novos arquivos. Eu havia executado o comando anteriormente, executei de novo, então aqui ele informa que foram copiados um novo diretório novamente e 2 novos arquivos. Informa o seu tamanho em bytes e o nome de cada um deles, incluindo sua extensão. Já aqui embaixo ele mostra o total de diretórios copiados, o diretório py, que é esse daqui, a subpasta vazia e a subpasta, então no total 3, né? Total de arquivos 6, copiados 2 diretórios copiados, 2 arquivos copiados, um que foi ignorado, uma pasta que foi ignorada, né, que é a pasta py, 4 arquivos que foram ignorados, que são os arquivos de imagem que eu copiei na primeira execução, arquivos que tiveram problemas de incompatibilidade, 0, falha, 0, extras, 0. Daí ele mostra o tamanho, né, o tamanho dos dados copiados em bytes. Já aqui número de vezes, ele vai calcular o tempo total que levou para copiar os arquivos e diretórios, o tempo total estimado entre cada tentativa após uma falha e o tempo extra consumido pelo Robocop para realizar comparações de arquivos, escaneamento de pastas e diretórios e tarefas extras que o Robocop executa. E aqui em total, ele soma o tempo total do tempo de cópia, o tempo de falha e os extras. Isso serve para você ter uma ideia do tempo que o Robocop levou para executar suas tarefas. Isso é muito útil na hora de otimizar um script e você quiser diminuir o seu tempo de execução, reduzindo valores de parâmetros como tentativas, tempo de espera entre cada tentativa, aumentando o número de threads do Robocop, que é um assunto para outra videoaula, mas que também aumenta a performance do Robocop.
Então você pode utilizar isso para comparar a sua performance executando seus scripts. Aqui embaixo ele exibe a velocidade média de transferência por segundo, por minuto. Aqui no caso em segundos ele exibe por bytes e por minuto em megabytes. Isso aqui você personaliza depois, tá? Nas próximas videoaulas eu vou ensinar como fazê-lo. E por último, ele mostra aqui que a execução finalizou no dia de hoje, né? Às 4h17, tá? E aí, em seguida, né, como eu coloquei o comando pause, ele pede para eu pressionar qualquer tecla para continuar. Vou abrir aqui de novo. Então vocês entenderam, né, galera? Essa é a estrutura básica. E se quiser incluir subpastas, incluindo as vazias, coloque o parâmetro /e. Se você não tiver uma pasta de destino existente, você pode criá-la on the fly. On the fly é assim, em tempo real. Durante a execução do comando, ele vai criar a pasta de destino automaticamente. E aí ele vai jogar todos os arquivos dessa pasta na pasta que você criar. Então se aqui ao invés de teste3 eu colocasse, por exemplo, nova pasta teste3, essa pasta não existe, né, aqui na partição A. Então se eu executasse esse comando aqui, ele iria criar essa pasta automaticamente durante a execução do Robocop e em seguida jogaria esses arquivos dentro dessa nova pasta. Vamos ver como é que funciona na prática. Então salvei, vou executar. Então todos eles são novos arquivos, né? Ele executou a cópia de todos os arquivos e pastas novamente, nessa pasta nova criada. Então se eu fechar aqui, abrir o Windows Explorer, entrar aqui na partição A, veja que eu tenho uma nova pasta chamada nova pasta teste3, com os mesmos arquivos e subpastas. Então esse é um outro dado muito importante do Robocop. Você pode criar uma nova pasta automaticamente durante a execução do script, certo? Não precisa ser uma pasta pré-existente. Porém, sempre colocando entre aspas duplas, tá, galera? Se eu colocasse aqui entre aspas simples, muito provavelmente o Robocop retornaria um erro. Então, lembre-se de colocar aspas duplas, sempre. Agora, se eu quiser especificar quais propriedades devem ser copiadas da pasta teste3 e de todos os arquivos dentro dela. Bom, para isso, nós usamos o comando /dcopy, abreviatura de Directory Copy, seguido dos argumentos, que podem ser dados, atributos e timestamps. Por padrão, o Robocop sempre copia os dados e atributos da pasta copiada. Se você quiser replicar o timestamp, ou seja, a data de criação, modificação, acesso, coloque o T. Eu vou copiar tudo dessa pasta principal, então eu coloco /d copy, dois pontos e dat, certo? Pode colocar em letra minúscula mesmo, tá? Ele reconhece normalmente. Daí em seguida a gente tem um argumento /copy, dois pontos. E ele tem esses argumentos aqui, tá? DATSOU, that_so, que são respectivamente Data Attributes, Timestamps, NTFS Access Control List, Owner Information, Auditing Information. Em português, dados, atributos, o timestamps que eu falei, né? Tempo de criação, modificação, acesso, a lista de controle NTFS, né? Informações do proprietário e informações de auditoria. Esses últimos aqui são isso aqui basicamente, ó, para vocês não se confundirem. São essas permissões aqui de segurança, nome de usuário ou grupo que tem acesso a essa pasta, suas respectivas permissões para cada um deles, tá bom? E essas opções avançadas aqui de auditoria, né? Então, em muitos casos, pode ser que você queira replicar tudo isso aqui na pasta copiada, como por exemplo, quando você faz um backup de um servidor, quando você copia os dados, né, as pastas e arquivos de um server para outro. Muitas vezes você quer preservar essas informações de auditoria e de segurança. Então, nesse caso, você tem duas formas de fazer isso, digitando /copy, dois pontos, e colocando os argumentos, né, um por um, Data Attributes, Timestamps, a lista de controle NTFS, que é a letra S, né, a letra S é a abreviatura de Security, a letra O e a letra U, that_so. Uma outra forma mais prática de fazer isso é colocando o comando Copy All. Ele faz a mesmíssima coisa que esse daqui, tá? É a mesma coisa de digitar /copy, dois pontos, that_so. A mesmíssima coisa. Então, mais uma vez, se você quiser copiar literalmente tudo, tanto da pasta principal quanto dos arquivos, então utilize esses dois parâmetros, dcopy, dois pontos, that, espaço, /copy all, ou /copy, dois pontos, that_so. Ele copia todas as informações dos arquivos e das subpastas também, incluindo as informações de segurança. Mais uma vez, isso só é útil, né, quando você copia dados de um servidor para outro, dentro do Windows, né, obviamente, ou copiar arquivos que possuem regras de segurança que você deseja replicar no backup.
Se forem arquivos normais, por exemplo, arquivos de fotos, vídeos, músicas, documentos do Word, Excel, você não precisa especificar o /copy, pois o padrão dele, né, é o /copy dash, dados, atributos e timestamps, que já são o básico ali que precisa ser copiado e que o Robocop copia por padrão. Eu vou deixar com copy all, isso aqui eu posso apagar, eu só colei aqui para demonstrar para vocês como que funciona, tá? Essa daqui é a documentação do Robocop, então eu vou salvar e vou executar. Ó, veja que apareceu um erro, tá? Você não tem direito de usuário para gerenciar a auditoria. Geralmente esse problema se resolve executando o script como administrador. Então, quando vocês copiarem informações de segurança, é sempre bom executar o script como administrador ou criar um atalho dele aqui na área de trabalho, né? E através desse atalho você acessa as propriedades, vem aqui na guia atalho, avançados, e marca a caixa executar como administrador, beleza? E aí ele sempre vai ser executado como administrador. Lembrando que você vai fazer isso com um atalho do script criado, tá? Porque aqui não tem como. Então veja que agora deu certo, tá? Ele realizou a cópia, posso fechar. Daí se eu acessar a pasta copiada, veja que agora nas suas propriedades, ela exibe a data de criação da pasta principal, a pasta de origem. A de origem foi criada no dia 25 de outubro, então ele replicou essa informação na pasta copiada, beleza? Por quê? Porque eu especifiquei o argumento de copy .dat para replicar o timestamp. E aí, obviamente, né, as informações de auditoria e segurança foram copiadas também. Tudo isso aqui foi replicado da mesma forma. O nome do grupo e o usuário que tem acesso a esse arquivo e as permissões que cada um tem, incluindo essas opções avançadas aqui, tá? Que eu não vou falar aqui agora. Você só tem que tomar cuidado ao copiar isso aqui quando você cria um usuário novo em uma máquina diferente e está fazendo uma cópia dos dados nessa máquina nova, com um novo usuário. Aí pode ser que ao copiar esse grupo de usuários e suas permissões, você tenha problema para executar, abrir esse arquivo ou modificá-lo na sua nova máquina. Então isso aqui geralmente é muito utilizado para fazer cópias no mesmo sistema, no mesmo Windows, de uma partição para outra, por exemplo, mas ali dentro do mesmo domínio, certo? Vou apagar esse atalho. Então é basicamente assim que copiamos dados, arquivos e pastas com o Robocop no Windows 10 e também Windows 11 ou qualquer outra versão do Windows, tá galera? Agora eu vou falar para vocês sobre quais critérios o Robocop utiliza para diferenciar os arquivos da origem e destino durante uma tarefa de cópia. Então a resposta é que o Robocop, por padrão, determina se um arquivo copiado é diferente com base no timestamp, seu nome e também no tamanho dele. O timestamp que ele utiliza como base, como referência, é a data de modificação do arquivo. Lembrando sempre que o Robocop copia no sentido da origem para o destino, tá galera? Daqui para cá. E nunca no sentido oposto, daqui para cá. Então se você editar um arquivo na origem que já foi copiado, na próxima vez que você executar o script, o Robocop vai copiar esse arquivo novamente, sobrescrevendo o mesmo arquivo já existente no destino. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então já realizei uma cópia, ambas as pastas são idênticas. Então vou abrir essa imagem aqui no Paint, vou rabiscar ela aqui, vou salvar e pronto, eu modifiquei ela sem alterar seu nome, apenas editei. Se eu rodar o script novamente, veja que ele realizou uma cópia e veja que ele editou o arquivo no destino, sem realizar uma cópia nova. Agora, porém, se eu modificar o nome do arquivo na pasta de origem, por exemplo, esse daqui, ó, colocar qualquer nome qualquer aqui. Pronto, alterei o nome. Se eu executar o script de novo, ele realiza uma cópia, porém veja que ele cria um novo arquivo. Ao invés dele sobrescrever o arquivo já existente na pasta de destino, ele cria um novo arquivo, beleza? Sem apagar o antigo, que é esse daqui, que foi o que eu modifiquei nessa pasta, tá bom? Então nesse caso de alteração de nome, ele sempre cria um novo arquivo. Agora e se eu fizer o processo oposto, galera? Modificar um arquivo na pasta de destino. Por exemplo, abrir uma dessas imagens e editá-la. O que vai acontecer é que na próxima vez que você rodar o script, o Robocop irá sobrescrever esse arquivo com o arquivo antigo da pasta de origem, pois ele vai entender que os arquivos são diferentes. Portanto, ele copia novamente da origem e sobrescreve na pasta de destino. Pouco importa se o arquivo na pasta de destino tiver uma data de modificação mais nova, pois isso para o Robocop não interessa. O que interessa é que ambos os arquivos são diferentes, portanto ele copia e sobrescreve o arquivo. Então vou alterar esse arquivo aqui com o nome lembrar a senha, na pasta de destino, tá? Vou dar uma rabiscada nele aqui, salvar. Então esse arquivo aqui é mais novo
que esse lembrar senha aqui na pasta de origem, mas o Robocop enxerga ambos os arquivos como diferentes, daí ele vai sobrescrever com esse arquivo aqui, embora ele seja mais antigo, pois lembre que eu falei que o Robocop copia nesse sentido, origem para destino e não o oposto, tá? Então vou executar o script de novo, veja que ele realizou uma cópia, então veja que o arquivo com o nome lembrar senha.jpg está idêntico ao arquivo na pasta de origem, embora eu tivesse alterado isso daqui e rabiscado ele e consequentemente ele tivesse uma data de modificação mais nova. Então o Robocop ele copia com base nisso, com base nas diferenças dos arquivos. Obviamente você pode personalizar esses critérios, mas isso é um assunto para outra videoaula mais avançada. E se caso eu alterar o nome de um arquivo no destino, por exemplo, o arquivo lembrar senha de novo, mudar o nome dele para lembrar senha do Windows. O daqui está com o nome lembrar a senha. Se eu rodar o script, o que ele vai fazer basicamente é copiar o arquivo lembrar a senha de novo para cá, já que os nomes estão diferentes, tá bom? Então ele enxerga esses arquivos como arquivos diferentes, e não que foram editados, mas arquivos distintos, tá bom? Já esses parâmetros aqui de retry e wait, se você quiser especificar aqui dentro também do script, é só colar aqui dentro, né, e diminuir o tempo. Por exemplo, número de retries máximos, por exemplo 5, daí caso der erro no script, ele vai realizar 5 novas tentativas, esperando em média 2 segundos entre cada uma. Isso aqui é muito útil, né, quando você copia uma lista enorme de arquivos para diferentes pastas, por exemplo, fazendo backup de uma partição inteira ou uma pasta contendo muitos arquivos, daí caso der erro com algum deles, você não vai querer ficar tentando 1 milhão de vezes, tá? Então você diminui o tempo aqui, né, entre cada tentativa e coloca o número máximo de tentativas de, sei lá, 5, 2, uma tentativa no máximo para cada arquivo. Isso vai agilizar a execução do script. Se não incluir essas informações, ele vai executar com o tempo padrão e o número de tentativas padrão, beleza? Então por aqui eu termino essa videoaula do Robocop e nos vemos na próxima.